Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, conversando com o Dinho Martins. E aí, já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então aproveita, faz isso, deixa o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva, fale do nosso canal, onde muitas informações, diversas pautas e assuntos sempre passam aqui dentro do Conversando com o Dinho Martins. O nosso convidado de hoje é graduado em Pedagogia, pós-graduado em Orientação Pedagógica, já foi diretor de uma das maiores instituições de ensino aqui do estado do Espírito Santo, a FABAV, Faculdade Batista de Vitória. Tem formação teológica, por isso mesmo é pastor. E além disso, é conhecido por sua capacidade como administrador e gestor. Estou falando do pastor Luciano Estevam. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Dinho. É bom estar aqui com você. E que bom recebê-lo aqui na nossa programação, no nosso canal. Pastor, estamos vivendo um momento difícil, né? O senhor, com uma importante liderança de uma importante instituição aqui na cidade, como é que a igreja está lidando aí com essa questão do coronavírus, isolamento social? Dinho, a igreja, ela ficou muito presa, muito trancada, e você pode dizer assim, mas isso não é novidade, porque todo mundo ficou. Mas a igreja é a igreja. A igreja, ela é constitucionalmente, ela é impedida de não há como a igreja, alguém dizer para a igreja, o poder, seja ele qual for, dizer para a igreja ficar fechado, porque a igreja é que sai ao auxílio das pessoas. Isso foi muito ruim para a igreja. De alguma forma tem gerado algum prejuízo? E aí, quando eu falo em prejuízo, eu falo do ponto de vista do crescimento da igreja, aquela pessoa que não tem a oportunidade de visitar, acaba não recebendo a palavra. Lógico. A igreja, foi o que eu disse para determinadas pessoas, que a igreja parou o seu evangelismo. Muitos protagonizadores dizem assim, não, agora é uma igreja em cada lar, é uma igreja que pode evangelizar pela internet, mas isso tudo é muito limitado, sabe? A igreja quando tem liberdade, é difícil o trabalho evangelístico, é difícil o avanço, é difícil o crescimento. Imagina agora uma igreja trancada. Agora, pastor, a Pibara sempre foi uma igreja muito ativa na questão social, né? Como é que está essa questão do trabalho social? Como é que está se dando aí a ajuda aos carentes? Como é que funciona nesse período difícil assim? Bem, nossa igreja teve vários cursos de corte e costura, manicure para pessoas carentes, mas agora nós sintetizamos o nosso trabalho com distribuição de cestas básicas. Todos os meses, num culto de segundo domingo do mês, nós os membros levam muitas cestas básicas, nós distribuímos cerca de 1.000 cestas básicas no ano, sabe? Então, aí também ajuda aos membros menos favorecidos, a gente está sempre orando e ajudando, né? Do ponto de vista online não é nenhum problema para o senhor lá, porque a igreja Pibara, ela sempre é muito forte já na rede social, no YouTube. Sim, sempre foi, né? Desde a época que o Bruno, meu filho, era líder de adoração da igreja, nós sempre tivemos um trabalho bem redondinho, mas não está legal. Tanto é que agora nós abrimos as inscrições, né? Nós temos um espaço para 1.300 pessoas sentadas confortavelmente, mandamos um link para os membros da igreja, eles podendo fazer inscrição com 300 vagas disponibilizadas por celebração. Então as pessoas fazem as inscrições e nós atendemos com álcool 70 na portaria, as pessoas têm que vir de máscara, não pode vir idosos nem crianças, essas recomendações normais. Ou seja, no espaço de 1.300, o senhor distribui lá 300 pessoas que atendem às recomendações. Sim, agora, em paralelo, vai lá o sinal no YouTube, como sempre, o áudio no rádio. Instagram, Facebook, YouTube e também pela Rádio 98,5. Nós estamos
conectados, né? A gente acompanha o trabalho lá e é sempre muito profícuo lá. Muito bem, agora vamos entrar aqui numa área aqui, pastor. O senhor é uma grande referência, não só de igreja, não só de religião, mas o senhor também é uma autoridade importante na nossa cidade e participa de debates importantes. Essa semana, o senhor, ou semana passada, o senhor fez uma postagem que eu achei muito relevante, falando sobre a questão política. Nós estamos num ano eleitoral. E aí o senhor ali preocupado, dando algum conselho, dando algumas dicas para as pessoas. Como é que é isso aí, hein? Como é que é o envolvimento que o senhor tem nesse ano eleitoral? Como o senhor está percebendo tudo isso aí, pastor? A igreja sempre foi muito, assim, buscada pelos políticos para poder ter os seus votos assegurados na comunidade. Eu nunca tive uma preferência, sempre fui partidariamente apolítico, mas bastante político no que diz respeito à política de um modo geral. A política social, política econômica são temas realmente que eu gosto de trabalhar. Então eu resolvi dar algumas recomendações, porque eu percebo que a minha comunidade, a Pibara, que é uma comunidade muito grande, hoje nós temos 1.400 membros aproximadamente. Você imagina as famílias, os frequentadores, da comunidade grande, né? Um grupo interessante. Então eu dei algumas recomendações, porque eu estou vendo alguns mal intencionados ligando para membros da igreja, marcando reuniões para falar sobre a política, pedindo voto, pedindo para dar um voto de confiança. Na verdade, cercando ali. E essas pessoas não têm nenhum respeito pelas autoridades pastorais. Eles não ligam para a gente para saber se podem fazer isso, são abusados, né? Então eu falei assim, não, eu sem querer atingir ninguém, claro, objetivamente, né? Mas visando alguns mal intencionados, nós estamos protegendo o rebanho. O rebanho precisa ser mais consciente. Esse negócio de você votar numa pessoa porque ela é sua amiga, porque você conhece ela há muito tempo, não demonstra o caráter que ela tem. Você precisa conhecer o caráter da pessoa. Até as qualificações, né, que essa pessoa eventualmente venha a ter para estar disputando tal cargo. Sim. E uma coisa que eu coloco lá, Jim, que eu acho que é importante falar, é o seguinte: nós evangélicos, no meu caso, e a comunidade que eu dirijo, nós precisamos perceber os partidos políticos, o que eles defendem. Porque, por exemplo, nós, não querendo polemizar, porque eu sou admirador do Moro, eu descobri agora, revelado agora, não por fake news, mas por própria palavra da esposa dele, que ele é favorável ao aborto. Meu Deus do céu. Acabou para mim. Acabou para mim. Aí fica difícil. Acabou para mim. Ele não tem meu voto, ele continua com a minha admiração por tudo que ele fez. Claro, claro. Mas eu não voto em pessoas e nem em partidos que defendem o aborto. Então os cristãos precisam não mirar nas pessoas. Ele precisa defender a pauta conservadora e de direita. Essa é a orientação que eu tenho dado para todos. Espero você que está me ouvindo aqui nesse canal importante aqui do Dinho, conversando com o Dinho. Se você é um cristão, você não pode bobear aí, você tem que ter atenção. O senhor sempre foi uma pessoa que contribuiu muito com o processo eleitoral, em especial, imagino que em outros lugares, mas em especial de Aracruz, que é onde eu conheço o senhor como pastor, né, o senhor como líder. E a participação do senhor sempre foi nesse sentido, de defender os valores da família, os valores da igreja, os princípios da fé, independente da religião. Sim. Aliás, o senhor já foi presidente de uma instituição que reuniu várias Sim. igrejas a amar. Então a gente sempre sabe que o senhor tem propriedade quando fala nesse assunto. E por isso acho que a fala do senhor é de grande relevância, quando o senhor diz que é preciso respeitar as lideranças das igrejas. Né? Lógico. O cara não pode chegar, né? Lógico que o cara vai chegar para as ovelhas, marcar reunião com ovelhas. Na verdade, esse tipo de comportamento vem de pessoas que têm uma anomalia no entendimento do que seja autoridade espiritual na Bíblia. As pessoas que não entendem isso, elas vão desrespeitar. Então, no meio dos evangélicos, há uma ética, uma consideração, uma moral relevante que a gente possa
realmente considerar os pastores, as lideranças. Eu tenho muito respeito pelas lideranças. Tanto é que se uma ovelha de uma outra igreja quiser ir para a minha igreja, na hora de aceitá-la, a gente questiona e ela assina um documento dizendo: você conversou com o seu pastor que você viria para cá? O que o seu pastor te abençoou? E ela tem que escrever isso e assinar, datar e assinar. É o negócio lá, o riscado lá é mais baixo. Diferente. Nós não abrimos assim, vem para cá, vem para cá. Não, pescador de aquário dos outros. É negativo. Os pastores dessa cidade aqui são meus amigos, né? Meus amigos pessoais, e há uma ética, uma liderança. Essa liderança precisa honrar a ética, né? Muito bem. Agora, da participação da igreja como um todo num processo político, porque durante muito tempo a igreja até renegou a política, né? Principalmente uma ala do povo evangélico, de alguma forma, ainda há uma resistência por aceitar, por entender a participação do cidadão evangélico, vamos assim colocar, no processo político. Queria que o senhor falasse também um pouquinho para o nosso público aqui. Olha bem, Dinho, a igreja sempre percebeu que no meio político há um problema gravíssimo, que é um problema de honestidade, de caráter. As pessoas, quando elas entram para a política, já as próprias pessoas, elas já perdem a credibilidade de uma grande parcela da comunidade que não aceita muito bem que pastores, que crentes evangélicos participem da política. Isso de um tempo para cá começou a se tornar normal, mas ainda há muita resistência. Eu, por exemplo, eu não permito que a política entre dentro da igreja. Nós nunca pedimos votos para determinado político. Agora, dentro da igreja, pelo menos da Pibara, há uma acirrada batalha contra a pauta esquerdista. Tudo que vem do marxismo cultural, de Karl Marx e de Engels, nós desprezamos por completo e entendemos que muitos cristãos, ignorantes a respeito do que seja marxismo cultural, eles acabam misturando partidarismo com ideologia. Você precisa, se você quer ser participante de um partido político, tudo bem. Mas você tem que entender o seguinte, que quando você participar daquele partido político, você está assumindo integralmente a ideologia dele. Então você, como cristão, vai estar aprovando o aborto, vai estar aprovando a ideologia de gênero. E a ideologia de gênero no Brasil é uma coisa muito problemática. Nós acabamos de saber que o Supremo Tribunal Federal, ele aprovou, acho que se não me engano foi o Fachin, que deu o parecer, ainda vai passar pelo plenário, de que os municípios não podem impedir o ensino da ideologia de gênero. Aí é uma situação completamente descabida. Então, quer dizer, ele desrespeita 90% da população do Brasil que é cristã. E os cristãos católicos, evangélicos, e até aqueles que se dizem cristãos e que são espíritas, nós somos contra isso. Nós achamos que menino é menino quando nasce, menina é menina quando nasce. Nós entendemos que a homossexualidade é um direito de escolha da pessoa, mas nós não concordamos com isso. Não pode virar uma doutrina, né? Nas igrejas ou até mesmo nas instituições, principalmente na área da educação, né? Já pensou, uma criança que está em formação, e nós tivemos muito problema com isso, com distúrbio, com problema de insegurança emocional, porque as crianças começaram a ouvir e a lidar com coisas que Jean Piaget, a educação no Ocidente, ela é regida pela teoria de Jean Piaget. Jean Piaget diz o seguinte, que o aprendizado ele vem conforme o cérebro vai amadurecendo. Então, eles calcularam lá um tipo de conteúdo por amadurecimento do cérebro. É lógico que Jean Piaget teve discípulos que contestaram essa tese, teve discípulos que aumentaram e alinharam mais com essa tese, mas Feuerstein, por exemplo, que é um alemão, ele disse, enquanto que Jean Piaget diz que inteligência não se aprende,
ela é um processo natural do amadurecimento do cérebro, já Feuerbach vai dizer não. A inteligência aprende. Aí ele vai, mesmo sendo alemão, vai para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele põe uma clínica para lidar com crianças com síndrome de Down, e ele começa um processo de educação e percebe que mesmo aquelas crianças com síndrome de Down aprendiam alguma coisa. Então, o amadurecimento do cérebro, quer numa tese ou noutra, a criança, quando ela é pequena, se ela é exposta a cenas ou a coisas que ela não entende muito bem, que está fora daquilo que ela visualiza, que ela sabe que o normal é aquilo, ela entra num conflito psicológico muito grande, e isso acaba estourando em distúrbios. E dizem que as crianças tendem a fazer ou repetir muito mais aquilo que fazemos nós adultos do que aquilo que nós falamos propriamente, né? Então, ou seja, o contexto em que ela estiver inserido, fatalmente ela tomará como verdade e como decisão. Não é a educação, Jim, não pode ser uma coisa imposta por um Supremo Tribunal Federal. Nós temos que ouvir, nós estamos acostumados no Brasil a ouvir a população dizer uma coisa e alguns lá em cima dizerem que não aceitam. Por exemplo, a questão do desarmamento, né? Nós falamos, a população, não estou dizendo que eu sou a favor, mas eu sou, é bom deixar claro, eu sou. A população, por exemplo, ela disse que concordava que as pessoas usassem arma, pudessem ter arma. É verdade. Né? Mas o Supremo disse que não. Mudou lá. Essa democracia não é... A democracia que só um lado pode falar e não é democracia, né? Aí é bem chato. E só um parentezinho aqui, o negócio de possuir arma, né? As pessoas dizem assim, eu não vou possuir arma porque lá diz, a palavra de Deus diz, não matarás. Mas o termo hebraico ali de não matarás, o significado é não assassinarás. Sim. Então, se você tem uma arma... Não se defenderás, não é isso que está dizendo não lá. Não é isso. Se você tem uma arma... Eu sei que não é sobre isso que a gente está conversando. mas o senhor é sempre uma enciclopédia, a gente pode falar de um monte de coisa. Um alasquinha aqui. Se você é uma pessoa, vai invadir a sua casa e vai matar você, seus filhos, seus netos, você tem todo o direito de se defender. Autodefesa. Isso está amplamente na Bíblia. E eu acho que é bem importante a gente deixar claro que isso tem a ver com um direito. Ter ou não. Eu posso escolher ter ou não uma vez preenchendo os requisitos. Agora, não é uma obrigação. E fazem parecer que o governo, em especial o presidente Bolsonaro, agora que é um defensor dessa tese, quer distribuir arma na rua com uma banquinha ali do pirulito ali. E a ideia não é bem essa, né? É apenas libertar as pessoas e dar-lhes o direito de escolher se quer ou não. Quem não quer, tudo bem, respeito. E essa é uma pauta esquerdista. Sim. Em todos os países que a esquerda assumiu o poder para ser totalitário, um governo totalitário, ele desarmou a população. E no final das contas a gente já sabe as consequências, a mais recente dela, assim, que deve estar na cabeça de todo mundo aí, a Venezuela, nossa vizinha aqui. Nossa. Como é que a teoria lá do chavismo, onde levou aquele povo e o que está acontecendo agora. Mas voltando aqui à nossa pauta, tenho certeza que o internauta fala, rapaz, mas fala mais disso daí, porque o povo gosta disso, você sabe, né? O povo gosta de polêmica, o povo quer sangue. Eu sou da paz. O pastor, gente, é o pastor. Eu queria que o senhor falasse, porque lá naquela postagem o senhor deu 7 dicas. 7. Foram 7. O senhor consegue enumerá-las? Sim, eu tenho ela aqui no meu Facebook. Porque eu achei tão interessante e foram passos assim, é meio que uma receita de bolo. Se a pessoa for seguir aquela receita ali, é bem possível que ela vai escolher alguém com melhor capacidade para ser governante. Eu falei o seguinte, não deposite sua confiança na pessoa que você sabe ou ouviu dizer que ela traiu alguém, traiu a confiança de alguém. Alguém que já pisou na bola. E essa pessoa precisa mostrar arrependimento, precisa consertar o que ela consertou para poder a sociedade confiar nela de novo. Se ela traiu, ela vai trair de novo, outra vez. Entendeu? O segundo,
Não deposite sua confiança na pessoa que não sabe o que quer da vida. Já tentou de tudo e nunca foi bem sucedida. Esse é um tema que eu gostaria... É uma pessoa fracassada, uma pessoa que ostenta uma vitória, ostenta uma situação, mas ela não tem, ela é fracassada. Uma pessoa fracassada não é o que a gente pode convidar para representar a gente na Câmara, ou como prefeito, como deputado, porque é uma pessoa que não se firmou na vida. Você sabe que dentro dessa linha aí, tem uma coisa que eu sempre falo com minha esposa, que o senhor conhece bem também, profissional da comunicação. A melhor voz de Aracruz, viu? Um dia ela vai gravar uma entrevista, que tá difícil para convencer ela a dar uma entrevista para mim, rapaz. Mas vai dar, uma hora vai dar. Tem uma coisa que eu falo sempre com ela a respeito de quem trabalha com vendas. Eu acho que é mais... O político, de alguma forma, ele está se vendendo num processo eleitoral para as pessoas acreditarem nele. A imagem dele, né? Exatamente. Vendendo nesse sentido, porque de repente o cara... Sim. O cara está se vendendo. Não é nesse vendendo. Não é como o Moro lá na mensagem, lá com a Carla Zambelli lá, dizendo não tá vendo. Não é disso que a gente está falando. O cara que vende... que diz ser bem sucedido, que vende carros... A minha loja dá certo, por exemplo, ele não pode vir na minha casa com a Brasília velha dizendo que é um cara bem sucedido. Mas peraí, que testemunho você está me dando? Porque isso é humildade. Não. Uma coisa é humildade, outra coisa é fracasso. Não vamos misturar aqui as coisas, na minha opinião. Então, se o cara está dizendo que é bom em algo, ele tem que mostrar, como o senhor está dizendo aí, tem que mostrar que veio e alguma façanha, né? Quando você olha, por exemplo, Ettore, aí você vê como que o Ettore fez na vida dele. Quando você vê Luiz Paulo, você vê como a história. Você vê vários, Jânio, você vê a história da vida, mesmo que alguns não tiveram condições financeiras, quase nenhuma, outros tinham condição financeira, mas eles construíram um legado. Claro. Nós estamos confiando nosso voto para governador, presidente, prefeito, deputados, vereadores. Precisamos olhar a vida dessas pessoas. Se elas não construíram nada, não é agora que elas vão dizer Nós que não estamos querendo dar emprego para a pessoa. Lógico que não. não. Porque o cara às vezes quer ganhar porque quer ganhar um emprego. Lógico que não. Nós precisamos ter um líder. Um resultado positivo. Como é que a pessoa nunca conseguiu nada na vida, nunca sempre faliu aqui, faliu ali, não deu certo isso, não deu certo, foi mandado embora do emprego aqui, assim, e agora se mostra super competente. Super competente, não. Só tem toda a razão. Amigos, eleições à parte. Pode se preparar, pode, quem sabe, um dia, né, estar apto, sim. A porta não está fechada. Vai estudar, vai se qualificar e quem sabe uma hora esteja pronto. Por favor, prossiga. Não deposite sua confiança na pessoa que se diz cristã, mas é do tipo que liga para os membros de uma igreja, até marca reuniões, sem dar a mínima satisfação aos pastores. Por quê? Veja bem, qualquer político, ele é livre para poder ligar para as pessoas. Mas um político crente, não. Um político sério. Um político que é crente, que é cristão, que ele se diz cristão, ele conhece a Bíblia, ele conhece o que diz lá em Hebreus 13, 7 e 17, ele sabe sobre a autoridade espiritual, ele fala sobre isso, mas agora ele renega isso tudo e ele não chega para o pastor Péricles, aqui eu sou candidato, o senhor queria comunicar ao senhor algum problema, eu ligar para os membros da sua igreja, não dizendo que o senhor me autorizou, mas eu estou querendo respeitar a sua autoridade. O crente que se candidata, ele sabe disso. Então esse questionamento, ele não é um questionamento para todos os políticos, mas o político evangélico que se pauta pela palavra de Deus, sabe que os pastores têm autoridade e essa autoridade precisa ser respeitada. Muito bem, perfeito. Outra coisa, 4, não deposite sua confiança na pessoa sem antes conversar com o pastor da igreja que ela diz ser membro. Tem que ir lá e conversar, pastor, fulano de tal, tudo bem com ele? Porque a referência da vida cristã, geralmente o político que ele aborda o público evangélico, ele vai dizer, eu sou evangélico também.
Sim. Mas quem é que está abonando a vida dele? Quando você vai de uma igreja para outra, você manda uma carta. Carta de recomendação. Carta de recomendação. Então agora ele quer a política, se diz evangélicos, mas ele precisa ter um feedback. Eu preciso de um feedback daquele candidato. Aí o pastor Geraldo Pinto, esse candidato aí tem... Ih, rapaz, esse candidato nem aparece aqui. Ou esse candidato já fez isso, já fez aquilo. Já está já disciplinado, já está afastado, sei lá 5. o que, né? Não deposite sua confiança na pessoa que fala mal dos outros políticos. Ih, rapaz, aí o senhor tocou num ponto que é complicado, hein? Não, mas é o crente, se ele se dá a coragem de representar os evangélicos aonde ele for servir, como funcionário público, ele tem que carregar consigo toda a disciplina bíblica. Mas tem uma diferença entre o cara falar mal dos outros políticos e o cara mostrar verdades ou Sim. apontar, às vezes, né? Gente, não vamos passar por aí, não vai por esse caminho. Sim. Isso é feito com maior ponderação, com maior respeito, né? Por exemplo, essa fala entre o Moro e o presidente, sem querer aprofundar muito, você vê, né? Podia ter sido feito tudo de uma forma melhor. Ali foram expostas coisas que, para mim, sem relevância nenhuma. Quando o Moro diz uma coisa e o presidente diz outra coisa, só quem sabe se os dois estão inventando ou falando mentira são os dois. É verdade. Ninguém testemunhou, ninguém gravou, ninguém filmou. Então, como eu hoje vou defender o Moro ou defender o Bolsonaro, se eu não estive presente lá? Eu queria ser uma mosca para estar lá naquela conversa e ouvir tudo. O que é fato é o seguinte, alguém está, como eu costumo dizer aqui no canal, alguém está com groselha lá, né? Se é o Bolsonaro, se é o Moro, o tempo vai nos dizer. Lógico. Mas alguém está com groselha. O Bolsonaro, ele fala muito, às vezes fala demais. O Moro, eu não achei ético, não achei legal a maneira como ele fez. Não, inclusive, vazar a conversa, algo que ele sempre combateu. Vazar a conversa, o que é isso, cara? Exato, aquele ali não ficou moralmente legal. Boa. 6. Não deposite sua confiança na pessoa que diz que vai mudar as coisas e que vai fazer e acontecer. Isso aí são os caras que têm a solução para tudo, né? É o cara que tem a varinha mágica. Mas nós sabemos que o vereador, que é uma função muito nobre, lá na nossa igreja nós temos o Alexandre Manhães, que é amigo da gente, a quem eu mando um abraço. Ele é um vereador que tudo que ele vai votar, fazer na Câmara, ele vem conversar comigo. Pastor, o que o senhor acha dessa postura? Às vezes, a maioria das vezes, ele segue a minha orientação e às vezes ele, pastor, eu não concordo, eu vou dessa vez não vai assim, dar não, eu vou por ali. Mas é uma pessoa que está sempre ligada com a gente, né? Bacana. E eu sempre falo com ele, cuidado, que o político crente, se ele faz as coisas que a Bíblia proíbe, como crente não político ou político, ele está pecando contra Deus. E aí eu vejo o político aí dizendo... Está errando duas vezes no caso, lógico, né? O cidadão comum, lá não crente, não evangélico... Antiético... Ele já está errando já. Agora o cristão... Já pensou? Aí vai prestar conta. Por isso, quando vezes. as pessoas dizem aqui para mim, eu já chamei muita atenção de crentes por isso. O prefeito está roubando. Estou dizendo qualquer prefeito, Sim. né? O prefeito está roubando. Eu falo, você viu ele roubar? Não, mas está roubando. Mas você viu ele roubar? Há um estereótipo, né? Aí eu falo, não, né? se você não viu a pessoa roubar, você não pode dizer isso, sabe? Então há muito dentro desse disso. contexto aí. E por último, não deposite sua confiança na pessoa de um partido onde o seu programa é a favor da pauta esquerdista. Que é aquilo que o senhor falou bem aí, e é o que há muito, infelizmente. Há no Brasil a cultura de pessoas votarem em pessoas e não em ideias. E aí está o grande erro. As pessoas, porque o senhor é legal, o pastor Luciano, experiência administrativa, alta credibilidade, eu vou com ele. Mas aí, como é que vai fazer a questão ideológica partidária? Só para você ver como é que isso é sério, eu cheguei para o Alexandre Manhã e falei assim, Alexandre, o Alexandre apresentou um relatório super positivo à igreja. Antes, ele não tinha dito para mim que ia se candidatar
ainda não tinha dito e ninguém da igreja tinha dito. Então, eu o levei diante da igreja para ele dar um relatório do que ele fez na Câmara. Certo. Então, ele teve que falar tudo lá e foi uma pauta muito boa. Mas eu virei para ele e falei assim, olha, você veja bem em que partido você vai se filiar, porque ele estava em mudança de partido. Recentemente ele trocou. Porque se você for para um partido em que o programa dele contempla pautas esquerdistas, eu não voto em você. Tão sério, assim ele pode testemunhar, você pode chamar ele aqui, Virá no seu programa, ele vai Virá. falar, realmente o pastor disse isso para mim, porque não tem como. O crente, eu não estou falando de partido A, partido B, Claro, partido C. claro. Eu estou falando do programa. Sim. O programa não pode contemplar aquilo, favorecer aquilo que a Bíblia proíbe. É claro que é bem verdade que, para além dos estatutos dos partidos, também há uma porção de parafernália, vamos assim dizer, que os próprios políticos vão introduzindo ao longo de suas carreiras, e eu acho que isso macula de tal forma a imagem da classe política, e esse é um problema. Eu sou um cara que luto muito contra isso, porque eu sei que existem pessoas boas, mas a classe como um todo, e aí carrega todo esse estigma de que rouba, ganhou a eleição, pronto, já virou ladrão, já pertenceu a um grupo. Isso eu acho que a gente precisa, e aí eu quero muito, de forma humilde, com o meu trabalho de comunicação, contribuir para mostrar que existem outras pessoas, outras ideias, Sim. que existe um caminho diferente, né, pastor? Sim. Só para você ter uma ideia, em 2010, no finalzinho do governo do Lula, ele assinou um programa chamado PNDH 3, Programa Nacional de Direitos Humanos 3. E lá numa dos artigos dele, veio uma coisa muito discreta que eu descobri na época e falei abertamente. Algumas pessoas que eram do PT ficaram chateadas, eu falei, eu não estou falando do PT. Eu estou falando disso que o PT está defendendo. É isso aí, pastor. Olha, gente, muita coisa para falar com o pastor Luciano. Então, esse vídeo não acaba aqui. A gente vai continuar e eu quero convidar você a ficar ligado, a falar com os amigos, que em breve nós vamos continuar com essa entrevista, com esse bate-papo, falando sobre diversos temas, em especial com o nosso amigo, grande liderança, pastor Luciano Estevam. Obrigado, Dinho. É bom estar aqui com você. Lembrando a você que não deixou o seu like, que não curtiu ainda, então faça isso, ajuda a gente, compartilha, se inscreva no nosso canal e participa, porque afinal de contas é disso que a gente precisa, de você ajudando a gente, se inscrevendo, compartilhando com os amigos, deixando o seu like para fortalecer o nosso canal, para trazer cada vez mais informações para você. Um grande abraço então e até a próxima!